Meus queridos, nós vamos adorar a Deus, bendizer o nome do Senhor. Queremos te convidar a adorar a Deus conosco, a bendizer, a louvar o nosso Deus, nosso Senhor, o nosso Criador. E nós vamos começar com um cântico e gostaríamos que você aí no seu lar, na sua casa, cantasse também em louvor, em exaltação ao nome de Deus. Vamos cantar, vamos exaltar o nome do Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre te exaltarei. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, Teus lábios sempre te exaltarão. Queria também te convidar a curvar sua fronte, a fechar seus olhos e nos acompanhar nesta oração, né? Você, daí onde você está, você pode orar junto comigo. Juntos colocarmos a nossa oração diante do trono de Deus. E é isso que vamos fazer agora. Pai querido, Pai amado, nós te damos graças porque podemos te louvar, podemos te bendizer. Um dia o Senhor nos chamou pela tua graça, pela tua misericórdia, e o Espírito Santo fez nos nossos olhos, a nossa alma te enxergar. Ó Pai, que grande privilégio é esse, poder apresentar o louvor e a adoração, mesmo o teu povo estando nos seus lares. Mas que privilégio, Deus, reunir a família, ou mesmo aqueles que estão sozinhos, mas que podem orar, podem cantar, podem louvar o teu santo e bendito nome. E é isso que nós estamos fazendo nesse momento. E que o Senhor se agrade daquilo que fazemos, que seja do agrado do teu coração, e que seja para o deleite e
crescimento espiritual do teu povo. É nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos continuar cantando, louvando ao Senhor. Cante conosco. Nós vamos nesse momento também interceder, ter um momento de intercessão, e gostaríamos que você, aí onde você está nos assistindo, coloque também diante de Deus a sua intercessão, sua oração. Vamos colocar os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos irmãos queridos, aqueles irmãos também que estão adoentados, desempregados, a vida da nossa nação, dos nossos governantes. Curve a sua cabeça aí no seu lar, onde você está, e tenha uma palavra de oração, de clamor e de intercessão.
recebe, Senhor, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico em louvor e adoração ao nosso Deus. Cante conosco, quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te, as aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, sempre mais e mais. Quero amar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te, sempre mais e mais. Quero servir-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça receber. Quero louvar-te. Amém. Quinta-feira, normalmente, é quando nós nos encontramos na igreja para o estudo da palavra. Então eu quero convidar você a abrir suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 5, para fazermos aqui um estudo, um bate-papo, uma pequena reflexão. No livro de Josué, capítulo 3, versículo de número 5, um texto maravilhoso da palavra de Deus. Josué, capítulo de número 3, versículo de número 5. Eu vou ler aqui a palavra de Deus. Disse Josué ao povo: santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Meus queridos, é claro que por causa do confinamento social não nos permite reunir aqui na igreja para louvar, cantar, para estudar a palavra, para ler juntos com os irmãos. Por causa do confinamento social, isso não é possível. Então a comunhão comunitária ela está prejudicada nesse sentido. Mas a comunhão pessoal,
a comunhão pessoal com Deus, a comunhão familiar, ou seja, das famílias no culto, né, fazendo o culto nos lares, isso é possível. E cada pessoa e cada família deve insistir nisso, nessa comunhão com Deus, seja particular ou junto com seus familiares aí. O assunto santificação está presente aqui. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E o fato de estarmos isolados, ou talvez sozinhos, isso não significa que podemos viver de qualquer maneira. Sem comunhão com Deus, sem uma vida de oração, sem leitura da palavra, sem joelhos no chão, de maneira alguma. O fato de estarmos isolados, talvez alguns até sozinhos, isso não significa que podemos fazer o que quiser da vida. E talvez pensando, olha, posso fazer o que eu quiser porque ninguém está vendo. De maneira alguma. Provérbios capítulo 15, versículo número 3, diz que os olhos do Senhor estão em toda parte, e tanto sobre os bons como sobre os maus. Então, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Por isso, nesse período de confinamento, o que é que nós temos lido? O que é que nós temos assistido na televisão? O que é que nós temos visto na internet? O que é que nós temos feito no dia a dia? Como tem sido os nossos relacionamentos? Porque tudo isso tem importância. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Coríntios, uma igreja que deu um trabalho tremendo ao apóstolo, na primeira carta, capítulo 10, o versículo número 31, Paulo diz que qualquer coisa que fizermos, ele diz, fazei tudo para a glória de Deus. Então, santificação é um assunto importante, é um assunto atual e um assunto para o momento, mais do que nunca, para o momento de isolamento social. A palavra santificar, na língua original, ela significa separar, né? Ela vem do verbo separar, do verbo cortar, né? Onde dá a ideia de separação. Mas santificação traz a ideia do que? De intimidade com Deus, de exclusividade, de atenção ao Senhor, de comunhão. Por isso, Josué diz, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora, olhando para esse texto, em que consiste esta santificação? Embora o texto não seja tão claro assim, mas à luz da palavra de Deus, da revelação, daquilo que Deus deu a Moisés, ou seja, a lei, se você olhar, estudar Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 10, você vai perceber que santificação tanto tem um sentido cerimonial, quanto um sentido espiritual. Então lá, santificar significava que você deveria inclusive se purificar até o corpo, lavando o seu próprio corpo e lavando as suas próprias vestes, além de abster-se de tudo o que pudesse desviar as suas mentes. Então, santificação é uma purificação até mesmo do corpo, das vestes e daquilo que pudesse ocupar as nossas mentes. Então, a santificação nesse texto, ela envolve tanto o corpo quanto a alma. E nesse momento aqui, para se preparar aos atos portentosos de Deus, para olhar mais atentamente a obra do Senhor, para dar atenção maior ao que Deus estava para realizar. É claro que isso envolve de uma certa maneira o que? Devoção. Envolve oração, envolve arrependimento, envolve temor. Então era muito mais do que uma purificação externa do corpo e das vestes, mas havia
também o sentido espiritual da devoção, da oração, do temor que estava envolvido na santificação. E o grande servo de Deus Josué está dizendo assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Os cerimoniais, eles eram apenas símbolos. O cerimonial em si, ele precisa da fé, ele precisa ser acompanhado, porque por si só ele não vai ter validade. João Calvino, o reformador do século XVI, e grande comentarista, ele diz nesse texto que a fé nos prepara para receber a operação de Deus. A fé nos prepara. Então esse lavar do corpo, esse cerimonial, de lavar as vestes, certamente era acompanhado da devoção, da oração, do temor e da fé. Tiago, no capítulo 4 da sua epístola, Tiago capítulo 4, versículo 8, nos dá uma ideia em torno da santificação. Ele diz o seguinte: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Agora, como você se chega a Deus e sabendo que o Deus Santo Eterno está se aproximando de você? E Tiago então continua dizendo: purificai as mãos e limpai o quê? O vosso coração. Então a santificação não era apenas aquele simbolismo externo da lavagem do corpo e das roupas, mas envolvia a devoção, o arrependimento, a oração e a fé. E era isso que Josué está dizendo ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora, a singularidade da ocasião que é interessante. Santificar por quê? Porque o Senhor fará amanhã maravilhas no meio de vós. Eles estavam prestes a ver as maravilhas de Deus. Nós não podemos receber as maravilhas de Deus de qualquer jeito. É preciso se santificar. O Senhor haveria de introduzi-los, de colocá-los na terra da promessa. A promessa havia de se cumprir. Então era necessário santificação. Santificai-vos, porque o Senhor fará no meio de vós maravilhas. A terra da promessa, também conhecida como Terra Santa, ela foi prometida a Abraão, ao grande patriarca Abraão, e isso está lá em Gênesis capítulo 12. O Senhor prometeu a Abraão e aos seus descendentes a terra da promessa, que nós conhecemos como Terra Santa. É uma pequena faixa de terra entre o Mediterrâneo e o deserto da Arábia, uma faixa de terra que conecta 3 continentes, a Ásia, a Europa, a África, e há muitas informações sobre a terra prometida por aí. Por exemplo, no livro do Palmer Robertson, chamado A Terra de Deus, esse autor dá todo o clima, fala sobre as estações, as montanhas, dos vales, a extensão da própria terra. Então você tem uma informação enorme. Agora, o que a palavra de Deus diz sobre a terra da promessa? Deuteronômio 8 diz que ela era uma terra boa. Daniel capítulo 8 diz que é uma terra formosa. Malaquias capítulo 3 diz que é uma terra deleitosa. Jeremias capítulo 3 diz que era uma terra desejável. Agora olha que interessante. Ezequiel capítulo 20, versículo de número 6. Ezequiel capítulo 20, versículo de número 6 diz o seguinte: o Senhor falando: levantei a minha mão para os tirar da terra do Egito, para uma terra que mana leite e mel. Então a terra prometida, essa terra que mana leite e mel, que o Senhor tinha prometido a Abraão e a sua descendência, e agora era a hora chegada. Essa hora tinha chegado como Deus prometera, e o povo de Deus não podia aguardar de outra maneira ou de qualquer maneira.
Por isso, o servo de Deus diz o seguinte: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E que maravilhas! A oportunidade que Deus dava de uma vida nova, de construir uma nova história, de formar uma família, de desfrutar naquela terra de tudo que Deus dava. Isso era uma bênção tremenda. Mas não se pode esperar em Deus de qualquer maneira. É preciso a santificação. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E uma coisa interessante também nesse texto é que, para que o povo soubesse que é o Senhor que está fazendo esta grande obra, porque muitas vezes, por nossa própria natureza, achamos que somos nós quem conseguimos coisas na vida, quem alcançamos. De maneira alguma, é a graça e a misericórdia de Deus que nos dá tudo. Nos dá a saúde, a casa, a família, os nossos bens, a vida espiritual. Tudo isso vem de Deus. Mas naquele momento em que Deus está para colocar o povo na terra prometida, para que eles não se esquecessem que é o Senhor que está fazendo isso, o Senhor então ordenou que os sacerdotes que levavam a arca fossem à frente, e que o povo mantivesse uma certa distância por causa da santidade. A arca representava a presença de Deus, e quando os pés dos sacerdotes tocaram aquelas águas, elas foram cortadas de maneira miraculosa. O milagre de Deus, para mostrar que o Senhor estava no meio do seu povo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, como de fato fez. E foi semelhante às águas do Mar Vermelho, quando Deus lá no Êxodo tirou o povo do Egito para a terra prometida. Da mesma maneira, as águas se abrem nesse momento. Os especialistas, eles entendem que a travessia do Jordão não é uma coisa tão complexa assim, a menos que seja no mês das águas, em que ele transporta. Mas os israelitas estavam chegando, eles não conheciam a terra, eles não sabiam de nada disso, eles não estavam familiarizados com o Rio Jordão. Então, seja como for, Deus operou aquela grande maravilha para que eles não se esquecessem que é o Senhor quem faz a obra, que é o Senhor quem os abençoa, que é o Senhor quem conduz o seu povo, né? Então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, quem faz a obra? Quem faz essas maravilhas na nossa vida, na vida da sua igreja, na vida dos cristãos espalhados pelo mundo? É o Senhor. E se você olhar mais detalhadamente, vai perceber que no capítulo 3, e no versículo de número 5, a palavra Senhor está toda em letra maiúscula. E por quê? Porque no texto original existe uma maneira de grafar o nome de Deus, para identificar que ali está o Deus de Israel, o Deus do seu povo, o Deus que chamou e escolheu o seu povo, o Deus que se revelou, o Deus que trouxe a sua mensagem, a sua palavra através das Escrituras, por meio dos profetas, por meio dos homens a quem ele escolheu. Sendo assim, meus queridos irmãos, existe uma maneira de se preparar, que não se trata apenas de uma purificação externa do corpo e das vestes, mas principalmente da alma, porque os rituais do Antigo Testamento apontam, são apenas sombras, apontam para aquilo que é mais importante. Então é preciso santidade na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. A seriedade, a devoção, a atenção, a reverência, a gratidão acima de tudo pelo favor divino, porque é o Senhor que está sobre nós e sobre a sua igreja. Santificai-vos, porque o Senhor fará
maravilhas no meio de vós. Agora, o sentido espiritual de tudo isso tem mais ainda. Da mesma maneira que o povo de Deus saiu do deserto e entrou na terra prometida, pela obra de Cristo, a obra de Cristo que levou os nossos pecados até a cruz do Calvário, Ele que nos comprou com o seu sangue. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus, por sua obra na cruz, Ele também nos tira da Jerusalém terrena e nos leva para a Jerusalém celestial. O último livro das Escrituras, o livro de Apocalipse, termina falando da Jerusalém celestial, da terra celestial, do novo céu e da nova terra. O Senhor Jesus nos tira da morte para a vida, deste mundo para o reino de Deus. E aí então, Hebreus capítulo 12, tem uma palavra belíssima para o nosso coração, para a nossa reflexão, para a nossa compreensão. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14. E a palavra de Deus nos diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós queremos ir para Jerusalém celestial, ser introduzido no reino de Deus, é preciso Cristo no coração, é preciso essa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Ninguém verá. Portanto, meus queridos irmãos, é fato o isolamento social. Agora, a igreja não pode ficar sem se santificar, sem se separar, sem a devoção, sem o arrependimento, sem a vida de oração, sem a vida de comunhão, sem a vida de leitura da palavra de Deus, de maneira alguma. Podemos ficar até sem o templo, sem a comunhão comunitária no templo, mas não sem a comunhão com Cristo, porque o texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor Jesus. Então, meus queridos, separe um momento na sua vida, separe um momento com Deus, dedique-se ao Senhor em oração, na leitura da palavra. Às vezes pensamos que no isolamento ninguém está nos vendo, achamos até que podemos fazer aquilo que a nossa mente desejar, que o nosso coração desejar, mas não, os olhos do Senhor estão em toda parte, e se nós não nos santificarmos, como nós veremos o Senhor? Como haveremos de receber as maravilhas que o Senhor há de operar no nosso meio? São tempos difíceis que nós estamos vivendo, sem dúvida nenhuma, de desemprego, de poucos recursos financeiros, de pandemia. É claro que é uma hora, inclusive, de solidariedade, de ajudar aquelas pessoas que estão precisando, mas acima de tudo, é um momento de santificação, de separação, muito mais do que a lavagem do corpo e das vestes, mas o sentimento de devoção, de oração, de temor, de arrependimento diante de Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Que o Senhor abençoe a sua palavra no nosso coração, no seu coração, no meu coração e no coração da sua igreja. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua fronte, feche os seus olhos, uma palavra de oração. Querido Deus, nós ouvimos a exortação da Tua palavra, sobre a importância e a necessidade da santificação. Ó Deus, mesmo não podendo nos reunir aqui na igreja,
mas que cada servo do Senhor, que cada irmão nosso, que cada família, ó Deus, esteja conectado ao Senhor em oração, em santificação, se separando, ó Deus, para a comunhão, para a intimidade, para a exclusividade com o Senhor. Que essa palavra, ó Deus, encontre um lugar no coração de cada um que nos ouve. E que tudo, ó Deus, redonde para o louvor e para a tua santa glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.